Gostaria de compartilhar então uma palavra com os irmãos que vem de encontro a esse momento que nós estamos passando. Um momento difícil, geralmente antes de vir toda essa pandemia, de vir tudo isso que está acontecendo conosco desde o ano passado, nós falávamos muitas vezes de momentos de aflições isolados, nós falávamos de momentos de tristeza isolados. Agora nós falamos de forma mais geral, de forma mais ampla, porque a verdade é que todos nós temos passado momentos difíceis. Todos, em todo o lugar, em todos os lugares, nós temos passado momentos difíceis, momentos de aflição. E nada melhor do que recorrermos a Deus e à palavra do Senhor para que a gente possa se acalmar, para que a gente possa, como eu vou usar o termo que eu vou ler aqui do primeiro versículo que eu vou ler nessa tarde, para que a gente possa se aquietar, se acalmar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 46, versículo 10. Salmo de número 46, versículo 10. Salmo 46, 10 diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Vou ler aqui em outra versão que diz assim: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O salmista, ele nos chama a nos aquietarmos, a nos acalmarmos, porque nós temos um Deus, e o próprio Deus é quem nos diz: acalme-se, se aquiete, porque eu sou Deus. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Uma coisa que nós precisamos lembrar e pensar sempre é: a fé que nós temos não é uma fé apenas para ser dita pelas coisas que nós recebemos, pelas vitórias que nós temos. A fé que nós temos tem que ser uma fé firmada em Deus. E ela precisa ser provada. E a nossa fé ela só é provada nos momentos difíceis. É justamente nos momentos difíceis em que nós provamos a fé que nós dizemos ter. É só nos momentos em que nós passamos por dificuldades, que nós passamos por aflições, é que nós podemos provar, então, que nós de fato temos a fé que a gente sempre disse que tinha, a fé que a gente sempre acreditava que tinha. São nesses momentos em que nós provamos verdadeiramente que temos a fé no nosso Deus. E precisamos e devemos crer nesse Deus que Ele se faz presente em todos os momentos. Eu sei que muitos de nós temos passado por dificuldades, temos passado por aflições, e muitas vezes nós ficamos preocupados com as coisas que estão acontecendo. Se Deus está aqui, se Deus está conosco, se Ele está vendo o que está acontecendo. Eu posso te garantir, sim, Deus está aqui, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está no meio de nós, Ele se faz presente e Ele com certeza vai agir como Ele já tem agido. Ele vai continuar agindo no meio de nós, porque é promessa dEle estar no meio do seu povo e cumprir a sua palavra e também dar a provisão necessária ao seu povo. E esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. Dentro desse aquietai-vos, dentro desse acalme-se, saiba que Deus está presente. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Dentro disso, eu queria abordar aqui alguns pontos em que nós podemos ver Deus se fazendo presente, e é sempre em momentos de maior dificuldade, de maior aflição das pessoas. Uma das coisas que eu queria citar
fica dentro de uma coisa que com certeza está afligindo muitas pessoas. É se elas vão ter as suas provisões, ou se elas vão passar necessidades. Muitos têm medo, estão com medo, e com razão, estão com medo de não terem as suas necessidades saciadas. Mas Deus é um Deus que provê. E eu quero te convidar para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Gênesis 22, 8 diz assim: Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Vamos lembrar que aqui nessa passagem Abraão e seu filho Isaque estão indo para o sacrifício. Abraão chamou Isaque e disse: filho, você vai comigo porque nós vamos fazer uma oferta ao Senhor. E no meio do caminho Isaque vira para Abraão e pergunta para o seu pai: pai, cadê o cordeiro? A madeira está aqui, o fogo está aqui, mas nós não temos o cordeiro. E Abraão vira então para Isaque e fala: Deus proverá. Deus proverá. Abraão não tinha ideia do que Deus ia fazer. Ele não sabia o que Deus ia fazer. E de fato ele estava indo em obediência à palavra de Deus, que disse para ele sacrificar seu único filho. Deus havia chegado para Abraão e falado: Abraão, me dá o seu único filho, sacrifica o seu único filho Isaque por amor a mim. E Abraão, em obediência, ele estava indo fazer exatamente isso. E no caminho, Isaque, então, ele faz esse questionamento para o seu pai: pai, cadê o cordeiro? Abraão, ele não se esqueceu que Deus é Deus. Ele não se esqueceu que Deus é um Deus que provê as nossas necessidades. Abraão sabia que mesmo que se ele chegasse ao ponto de realmente ter que sacrificar Isaque, que era o que ele estava indo fazer, porque ele estava indo obedecer a ordem de Deus. Ele sabia que mesmo que se ele sacrificasse Isaque, Deus iria ressuscitá-lo. Lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, nós temos isso. O autor de Hebreus, ele fala isso, lá no capítulo 11. Quando ele diz que pela fé, Abraão obedeceu e foi sacrificar Isaque porque ele tinha certeza de que Deus ressuscitaria Isaque. Ou seja, ele cria num Deus provedor, num Deus que provê a sua necessidade. Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e Abraão sabia que Deus jamais iria contra a sua própria palavra, iria contra a sua própria promessa. Então, creia, porque Deus tem promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Ele não vai deixar que nós passemos por necessidades, porque Ele continua cuidando do seu povo, assim como Ele cuidou de Abraão, de Isaque e de tantas outras pessoas que nós temos na Bíblia, relatadas na Bíblia. Você pode acreditar que Ele continua cuidando da vida de cada um de nós. Segundo ponto que eu queria frisar, eu queria abrir lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz assim: Jaaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quero repetir esse final. Não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Bom, nós temos aqui uma situação bem complicada, porque povos inimigos estavam indo contra o povo de Deus, e Josafá, o rei Josafá, começou a ficar com medo, então ele ora pedindo a Deus para que Deus pudesse responder. E Deus responde a oração
responde a oração do rei Josafá, através de Jaaziel, dizendo: calma. Novamente nós vemos isso aqui na Bíblia. Calma, calma. E no final ele fala: não tenham medo, não se assustem com essa grande multidão, porque essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Se eu começasse dizendo, como eu comecei no Salmos 46, dizendo: aquiete-se. Deus falou isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Depois eu falei: Deus é um Deus que provê as nossas necessidades e na hora certa Ele dá a sua provisão, assim como fez com Abraão. Abraão, ao ponto de sacrificar Isaac, Deus então impede que Abraão sacrifique Isaac e disse para Abraão: Abraão, sua fé foi provada. Como eu disse para cada um de vocês, a nossa fé ela é provada quando nós temos que passar, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, por um momento de aflição, e ainda assim permanecemos em obediência à palavra de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, conseguimos andar em obediência à palavra enquanto as coisas estão correndo bem, enquanto as coisas estão correndo tranquilamente. Mas quando vem alguma dificuldade, quando vem alguma aflição, muitas vezes nós somos tentados a desobedecer. Muitas vezes nós somos tentados a deixar de caminhar corretamente, em obediência, porque nós começamos a ver caminhos que muitas vezes são mais fáceis, que talvez possam nos ajudar se a gente começar a caminhar de outra forma. Eu fico imaginando, será que não passou pela cabeça de Abraão tantas formas que ele poderia ter, por ele mesmo, resolvido e não ter obedecido aquilo que Deus falou? Mas Deus proveu na vida de Abraão e na vida de Isaac exatamente porque ele continuou obedecendo até o fim. E aqui com o rei Josafá, ele ora ao Senhor, e é isso que nós temos que fazer. Quando vem uma dificuldade, quando vem um problema, nós temos que nos colocar diante do Senhor, orarmos ao Senhor, entregarmos ao Senhor o nosso medo, a nossa aflição, e, é claro, deixarmos os nossos ouvidos abertos para ouvir a resposta do Senhor. E aqui o Senhor responde a Josafá, ao rei Josafá, e a todo o povo dele, dizendo: calma, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Muitas pessoas se acalmaram durante algum tempo, mas como parece que as coisas não se resolvem, as pessoas, e como parece que os problemas vão aumentando, as multidões de problemas, as multidões de dificuldade vão aumentando, muitas pessoas começam a ficar com medo. Eu estava até comentando, um pouco antes do culto começar, que no ano passado, quando começou essa pandemia, muitas pessoas ficaram com medo, mas logo depois começaram a se acostumar. E agora, que a gente já imaginava, lá no ano passado, a gente já imaginava que agora tudo já estaria voltando ao normal, ou já teria voltado ao normal, agora que nós estamos de fato vendo um problema maior do que antes. Agora de fato é que nós estamos passando por uma pandemia que tem mesmo alcançado muitas pessoas e afligido muitas pessoas. Então, pensando nesse texto que eu acabei de ler e pensando no que nós estamos vivendo, eu começo a imaginar essa aflição, esse problema que nós estamos enfrentando, de fato como uma multidão. Algo que tem se multiplicado, algo que tem aumentado. E que até no ano passado a gente ficava sabendo de alguém ou alguma outra pessoa sendo contaminada, pegando o vírus, mas agora, com certeza, você e eu já conhecemos muitas pessoas que já pegaram, e tantas até mesmo que perderam as suas vidas. Glória a Deus, porque como a Shirley falou, muitos mais se recuperaram do que infelizmente perderam as suas vidas. Mas nós, é claro, sofremos por todos aqueles que perderam as suas vidas, por todos aqueles que estão enlutados e por tantos outros que ainda estão lutando
por essa doença. E todos nós que podemos não estar doentes, podemos não estar enlutados, mas estamos sofrendo consequências por causa de tudo isso que tem acontecido. E a hora que a gente começa a olhar esse quadro, a gente vê que o problema parece muito grande, que de fato parece uma multidão de problemas, assim como se refere aqui. Mas aí nós temos que nos lembrar de uma coisa: quando o problema é muito maior do que nós temos que lembrar que nós temos um Deus que luta as batalhas por nós. Nós temos que lembrar que nós temos um Deus que nós podemos socorrer, assim como o rei Josafá fez. E aí ele nos lembra: calma, essa batalha não é sua. Viva as suas batalhas, enfrente as suas batalhas, mas deixa que essas batalhas que você não pode lutar, deixa que eu luto elas por você. Então, primeiro, para a gente poder reforçar, para a gente poder lembrar, primeiro, não se esqueça, Deus dá a providência na hora certa. Deus não vai deixar que nós passemos necessidades, Ele cuida dos seus. Em Salmos também, Davi nos lembra disso, que ele nunca viu um justo passar necessidade, nunca viu um fiel mendigar o pão. Terceiro ponto, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 25. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 25, diz assim: Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus desde Geba até Gezer. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus desde Geba até Gezer. Esse texto do capítulo 5, esse relato começa no versículo 17 e termina aqui no versículo 25, nos fala a respeito de uma batalha em que Davi e Israel vão contra os filisteus. Os filisteus haviam cercado Israel depois do anúncio de que Davi estaria se tornando então rei. Os filisteus então ficaram sabendo do anúncio e foram até Israel, cercaram Israel para lutarem contra os israelitas. Davi, assim como o rei Josafá, também se voltou para Deus. Ele também foi até Deus e falou: Senhor, o que é que eu faço? Ali no versículo 19 diz assim: Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Perceba que Davi vai direto para Deus. Senhor, estão guerreando contra mim, o que é que eu faço? Parece igual o que eu li do rei Josafá, mas tem uma diferença aqui, por isso que eu separei. Com relação ao texto anterior do rei Josafá, o que eu queria era lembrar que Deus, Ele luta as lutas que nós não podemos lutar, ou seja, Ele só entrega em nossas mãos as lutas que nós podemos lutar, as lutas que nós não conseguimos, o Senhor se encarrega delas. Aqui, no texto de 2 Samuel, o que eu quero frisar é que Deus, Ele vai na nossa frente, nas lutas que nós devemos lutar. Existem aquelas lutas que nós temos que deixar nas mãos de Deus, e falar: Senhor, nós não conseguimos, nós não temos condições, o Senhor precisa ir lutar a luta por nós. Mas existem as lutas que Deus nos chama para lutar. E aqui quando Davi pergunta para o Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Existem lutas que nós temos que deixar para o Senhor porque não são nossas. Mas existem lutas que o Senhor nos põe para lutar. Existem lutas que o Senhor já nos desafia a lutar. E que nós devemos lutar. Porque aquietar não significa cruzar os seus braços, sentar e deixar as coisas acontecerem. Aquietar significa: acalme-se, você tem um Deus. Um Deus que te provê suas necessidades, mas vamos lembrar que Abraão estava em obediência ao Senhor
Por isso Deus proveu a necessidade de Abraão, um Deus que luta as lutas que nós não podemos lutar, e um Deus que vai à nossa frente nas lutas que nós temos que lutar. Aqui Davi foi para a luta, mas Deus foi à sua frente. Deus foi à frente de Davi, e por isso Davi saiu vitorioso dessa luta. Davi venceu os filisteus, derrotou os filisteus e conquistou então a vitória. Lembre-se, uma vitória não vem sem batalha. Uma vitória só vem se nós batalharmos. Nós sempre falamos e pedimos a Deus a vitória. A vitória. Senhor, essa luta que eu estou enfrentando, Senhor, esse desafio que eu estou enfrentando, me dá a vitória. Mas nós temos que lembrar, não existe vitória se nós não enfrentarmos a batalha. Nós temos que ir direto para a batalha, lembrando sempre de que o Senhor, Ele vai à nossa frente. E para fechar, o último ponto que eu queria colocar, voltando para o livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 32, dos versículos 20 a 23. 2 Crônicas, capítulo 32, dos versículos 20 a 23, diz assim: Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Eu vou ler o 23 daqui a pouco. Primeiro, nós temos aqui, novamente, um problema que havia acontecido, o rei Ezequias, novamente, sendo afligido por outros povos que queriam guerra, que queriam destruição, mas o rei Ezequias, então, e o profeta Isaías clamaram ao Senhor. Mais uma vez nós vemos o povo clamando ao Senhor, e o Senhor então respondendo, e o Senhor matando aqueles inimigos que vieram contra eles, e envergonhando o inimigo. O rei da Síria voltou com vergonha, como nós acabamos de ler, e foi morto pelos seus próprios filhos. Tamanha a vergonha que ele passou. Assim é o Senhor. Quando nós estamos na batalha com o Senhor, ou melhor dizendo, quando o Senhor está na batalha conosco, significa que a batalha é dele. E ele jamais vai nos envergonhar. Ele jamais vai nos envergonhar. Batalhas têm sido disputadas em todos os âmbitos, em todos os lugares, em todas as áreas, batalhas têm sido disputadas. Batalhas físicas, batalhas sentimentais, batalhas espirituais, elas têm acontecido. O Senhor vai dar a vitória para aquele que estiver com ele. O Senhor vai dar a vitória para aquele que buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. Assim como todos os exemplos que nós vimos aqui. E o Senhor fará ainda mais. Ainda mais o Senhor fará. Agora eu vou ler o 23, que diz assim: Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disso, foi exaltado à vista de todas as nações. De modo que, depois disto, foi exaltado à vista de todas as nações. Amém? Lembre-se, o Senhor provê as necessidades do seu povo, Ele provê na hora certa. No momento certo, Ele provê as suas necessidades. Lembre-se de outra coisa.
A batalha que o Senhor te dá é algo que você pode suportar. Ele não vai te dar algo maior do que você pode suportar. Aquilo que é maior do que você pode, Ele se encarrega. Deus se encarrega. Entrega para Ele, Ele vai se encarregar. Terceiro, as batalhas que Ele te entregou, não deixe de lutar. Lute, mas ouça o Senhor, porque Ele vai te dar estratégia. Davi venceu porque Deus lhe deu uma estratégia, e como a gente leu no versículo 25, de 2 Samuel 5, Davi fez exatamente o que Deus ordenou que ele fizesse. Deus deu a estratégia e Davi seguiu a estratégia. Deus vai na nossa frente. E por último, Deus te exalta. Aqueles que permanecerem firmes com o Senhor, vencerão com o Senhor e serão exaltados junto com Ele. Como nós acabamos de ler em 2 Crônicas, versículo 23. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado à vista de todas as nações. Te falar uma coisa. Nós enfrentamos muitas batalhas na nossa vida. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Isso é uma verdade. Mas nós temos um Deus que nunca perdeu e que nunca vai perder. Existe um ditado, e ele é muito verdadeiro, e eu quero dar um conselho para você com esse ditado. O ditado diz que se você quiser vencer, esteja sempre do lado vencedor. Esteja sempre do lado mais forte. O lado vencedor é o lado de Deus. O lado mais forte é o lado de Deus. Então o conselho que eu vou te dar é exatamente dentro desse ditado. Esteja do lado que vence. Esteja do lado do Senhor. Esteja do lado do Senhor. O Senhor proverá as nossas necessidades. Ele vai lutar as batalhas que nós não podemos lutar. As que nós precisamos lutar, Ele vai na nossa frente. A vitória do Senhor é sempre certa. Como eu disse, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Mas o Senhor, Ele nunca perdeu e Ele nunca vai perder. Portanto, estejamos sempre do lado do Senhor. E certamente nós iremos vencer junto com Ele. O Senhor sempre vai ser exaltado. E aqueles que estiverem com Ele serão exaltados juntamente. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está.